Olá, boa tarde a todos e a todas. Seguindo aí o nosso projeto, né, que eu vou tentar colocar aqui, seguindo os passos hoje, com a professora Renata Barbosa. Deixa eu botar aqui, seguindo. Só um minutinho. Seguindo os passos. Hoje, professora Renata Barbosa. Boa tarde a todos e a todas. Vou tentar fixar esse comentário aqui. Vamos ver se eu consigo. Nem sempre eu consigo. Bom, boa tarde a todos e a todas, dando início a mais uma live do nosso projeto, do nosso curso BRM, curso jurídico, em comemoração ao Dia do Professor, a Semana do Professor, a vida do professor, em comemoração à semana aí das lutas, né, de quem ensina, de quem trabalha, de quem passa conhecimento. Ontem nós tivemos a nossa queridíssima professora Renata Granja, que foi minha aluna na graduação. Hoje nós temos a nossa querida aí professora Renata Barbosa, que eu já estou enviando. E é um projeto do nosso curso BRM, curso jurídico. Sugiro que vocês acessem lá a nossa plataforma digital. Já temos vários cursos lá. Aí a nossa querida professora Renata Barbosa. Tá muito chique essa Benizete Ramos de Medeiros. Boa tarde. Chique, Boa chique, tarde. temos que ter, porém sem perder a ternura. Há que ser firme, porém sem perder a ternura. É minha tônica. Eu ouvi ontem a sua fala aí com a Renata Granja. Boa tarde, professora Renata Barbosa. Não está na região já há alguns meses. Como é que está isso? Está tudo bem? Graças a Deus está tudo bem, tranquilo, conseguindo levar aí com saúde, a internet funcionando, que hoje quase que não foi, né? E, enfim, estamos bem, segura com saúde, com trabalho, é só motivo para agradecer. Aliás, trabalho é algo que não está faltando em nossas vidas, né? O que é muito bom, né? Porque nos mantém ativos sem perdermos o ritmo aí. Temos uma professora querida que entrou aí, que é muito querida, que é a professora Cleide Seca. Olha, a Cleide é uma experiência e a filha dela, nossa aluna, Bárbara. Beijo, a Cleide foi aluna da instituição no tempo que eu já era professora, óbvio, né, que eu estou lá desde o início, mas por uma dessas anotações aí do destino, a Cleide acabou não sendo a minha aluna. Mas ela é professora, foi aluna da instituição, foi aluna do marido dela, meu colega Carlos, Luiz Carlos Serra, mas não foi minha aluna. Bom, mas a gente vai fazer uma live com ela, porque eu quero escutar as experiências dela como aluna do marido, como aluna do marido, e a experiência dela de aluna, professora na mesma instituição. Bom, mas hoje eu não consegui fixar esse. Deixa eu ver se eu consigo fixar os. Mara, Adriana, Cris. Temos Lídia. A querida Cristina Matos. Matheus é um querido também que entrou agora. Cristina Matos foi de aluna a colega de escritório, né? E grandiosa amiga. Grandiosa amiga. Boa tarde, Matheus. Boa tarde para todos que estão chegando. Oi, Diogo, desculpa, beijo. Lucas, que está chegando aí, nosso candidato aí, a candidata a vereador, né, gente? A live não é para isso, mas é elogiável um rapaz jovem se lançar aí na política em tempos tão difíceis, tão bicudos. Mas, professora Renata, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir lá desde o início. Oi, André, oi, Lucas, desculpa, fala. Quero te ouvir lá desde o início, quando você era aluna, você veio transferida.
foi minha aluna na primeira turma, já saindo, eu não te dei direito material, Você mas foi minha professora e orientadora. ah, é verdade, fui sua professora, orientadora de monografia. Transformamos a sua monografia É, num artigo belíssimo, como transformei o da Cris também. As boas monografias eu acho que a gente tem que transformar, e isso fica aí uma fala, né, um recado para os alunos, que eu acho que é importante isso. Mas eu quero ouvir a sua trajetória de aluna. Como é que foi ser aluna na instituição que nós hoje ministramos aula? E a sua experiência de passar de aluno a professor. Conta aí um pouco da sua trajetória lá desde o início. então, pois é, eu fui transferida, né, para a Veiga, já tinha passado por 3 universidades, então estava um pouco perdida. E desacreditada até um pouco da advocacia, você lembra um pouco disso, né? Lembro. Não sabia muito bem o que ia fazer, achava que eu ia fazer concurso, enfim. Exatamente, eu acho legal pontuar isso, porque eu tive na minha trajetória alguns professores que me desanimaram. E a gente vê a importância, né, da gente, às vezes, na vida de um aluno. Então, eu tive alguns professores aí no curso que, antes de transferir para a Veiga de Almeida, que me deixaram um pouquinho desacreditada da possibilidade de atuar na advocacia da forma como eu acreditava e continuo acreditando, graças a Deus, graças a você também que abriu as portas aí para me mostrar que isso era possível. E aí, eu cheguei na Veiga já no finalzinho, nos 3 últimos períodos que eu peguei, né? Eu estava cursando de manhã. Eu cursava de manhã porque eu não conhecia a região, eu tinha mudado há pouco tempo, então eu não queria fazer à noite, né? Estava um pouco preocupada de ter que me deslocar de noite. E aí lembro que fui sua aluna em prática trabalhista, que hoje é a cadeira, né, minha na Veiga, e você foi minha orientadora de estágio também, né? E foi na orientação de estágio que você colocou a possibilidade, né, de eu começar como estagiária no seu escritório. E aí eu lembro que, inclusive, você colocou, tinha uma outra pessoa, né, nessa possibilidade de entrar como estagiária, e eu pensava que eu não ia advogar, eu pensei, vou tentar, né, porque eu estou desacreditada da advocacia, do direito, de tudo, eu vou tentar. E aí eu lembro que você falou para mim assim, mas eu precisava de alguém que cursasse à noite, porque eu preciso que o estagiário esteja disponível durante o dia, né? Principalmente durante a manhã. Aí eu lembro que no dia seguinte, você não tinha dado certeza, nada, eu fui transferir, né, a faculdade para a noite e te avisei. Falei, olha, eu transferi a faculdade para a noite, se der, né? E não sabia nada de direito do trabalho. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu realmente não sabia. Falei para você, olha, eu não sei, mas eu tenho muita vontade de aprender, né? É uma oportunidade. Eu tinha um livro de Susequins, que era um livro muito difícil, né? Uma doutrina difícil de ler, densa, e que eu nunca tinha aberto. E aí, enfim, foi aí que começou, né? Porque primeiro, estou falando da parte da advocacia, foi porque aí surgiu a, retornou aquele meu amor pela questão do direito e a possibilidade de navegar aí por essa área. Então, partiu daí, né, dessa condição. E foi a partir daí também que você conheceu um pouco do meu perfil e acreditou em mim, né? Graças a Deus, você acreditou, que se não acreditasse eu não estava aqui. E aí, como você era uma pessoa que viajava muito, fazia muito congresso, lembra disso? Muitos congressos, ainda faz, né? Não está fazendo agora por causa da pandemia. Congressos e seminários, enfim. Surgiu a oportunidade de te substituir em sala de aula numa dessas viagens, né? Isso, lógico, depois de formada, depois de ter terminado a Já nem faculdade. lembrava desse momento aí. Não, pois é, surgiu essa possibilidade, eu acho que era o Leonardo, o coordenador da É. Veiga, se não me engano. Então, foi uma situação excepcional, né? Você pediu autorização ao coordenador se era possível fazer a substituição. Você me convidou, eu tremi na base, mas aceitei, passei a noite em claro, porque eu sempre fui muito, assim, dedicada, assim, medo, né, inclusive, de fazer alguma coisa de errado, sempre quis fazer tudo muito certinho, então eu não dormi, né, para dar aula. Preparei a aula toda, a Ibene é a rainha dos congressos, que Cris está falando.
Estou com muita saudade de viajar. Eu cancelei umas 6 viagens. Hoje o meu celular apitou que semana que vem eu estaria em Brasília na Conferência Nacional da OAB, Cris. Tá vendo? Foi graças a esse seu amor por estar nos congressos, estar participando de tudo, que surgiu essa possibilidade. E o coordenador, na época, permitiu, né? Eu tinha me formado na terminada Veiga, eu não lembro se eu já tinha feito a especialização, se eu estava fazendo, porque eu fiz a especialização em trabalho e processo de trabalho na Veiga, que foi uma especialização da Vólia Bonfim. Da Vólia Bonfim, eu não sei se você lembra, isso foi em 2009, eu terminei a especialização, inclusive, com Daniele aí, minha irmã. Foi porque A gente nessa fez época eu junto, estava foi da Vólia coordenando o Bonfim. curso e o marido da Vólia, o Fernando, ele tratou exatamente comigo. Nós implantamos lá após. Foi a especialização. E aí, porque aí quando eu terminei, eu já comecei, já estava dando aula, foi isso mesmo, foi antes. Então, antes de eu ter especialização, foi que aconteceu dessa substituição. E essa substituição aconteceu 3 vezes, eu não lembrava, mas foram 3 vezes. Uma primeira vez, o coordenador autorizou, como a turma teve uma boa receptividade, era uma turma também muito boa, também tem isso, né? Não sei se você lembra da turma. Era do Diogo, do Júnior, lembra dessa turma Tatiana? Era uma turma boa, lá em 2007 deve ter sido, não lembro. E aí eu substituí 3 vezes, né, em sala de aula, e foi isso. E aí depois surgiu, em 2009, surgiu a vaga para orientadora. Você tinha saído, porque era, né, da sua cadeira de orientação de prática, de estágio, orientadora de estágio. E aí eu comecei como orientadora de estágio, né? E aí foi feito o convite pelo coordenador, pelo Leonardo, né? Lógico que já tinha a portinha ali aberta por ter me conhecido, graças a essa substituição que eu fiz em sala de aula, e foi aberta a porta aí, que no administrativo, né? Que era eu já estava coordenando estágio, não era como professora, então era como orientadora de estágio, ainda lá no Braga, né? Que a gente orientava estágio lá, eu chegava a orientar de manhã até de tardinha, assim, orientando aluno. E aí foi aí, entrei em 2009 e estou até hoje aí na Veiga de Almeida. Depois peguei prática trabalhista, né, em sala de aula, e ética, né, que depois passou para online. Então, assim, já dei processo, já dei direito do trabalho, dividindo com você cadeira, já dei até introdução a processo civil também, já cheguei a ministrar na Veiga, mas a minha cadeira é a orientação, né, de estágio, prática trabalhista e ética profissional, que eu gosto muito. Você sabe que, inclusive, no meu mestrado eu puxei para essa área. É isso. Bom, então, lembrando, a professora Renata Barbosa, ela começou lá como estudante. E depois ela fez uma pós-graduação dentro da Veiga, uma pós-graduação em trabalho e processo de trabalho, que nós implantamos na época, numa parceria com o curso da Vólia. Nessa época eu estava, acho que coordenando o curso, foi 2009. É desembargadora do TRT, né? Desembargadora do TRT, hoje aposentada, e eu particularmente uso muito o livro da Vólia, que eu gosto demais. Fiz o livro do pai dela, de 100 anos, e depois a professora Renata também fez o mestrado dela na Universidade Federal. E a gente sempre empurrando, tem que fazer o mestrado. É necessário dizer que ela sempre resistiu fazer o mestrado, que ela disse assim, não vai agregar nada ao meu conhecimento. Era bem rebelde, né? Era rebelde. Não quero, não quero, não quero. Teve uma época que ela quis sair da docência também, mas... não aguentava mais esses alunos. Não aguentava mais os alunos, mas faz parte do jogo, né? Tem hora que a advocacia a gente também cansa, tem hora que a gente cansa das aulas da graduação, e por isso que eu viajo. Por isso que eu faço congresso, por isso que eu vou buscar conhecimento, vou falar fora da minha cidade, eu também viajo muito fora a convite, mas a trajetória dela realmente foi essa. E hoje ela integra também o nosso quadro societário do escritório nosso, que é um escritório de 31 anos. Na verdade, ela está comigo já, ela disse que é 15, eu acho que para mim era 5. 15 anos, desde 2015. Eu sempre esqueço. Na verdade, ela eu adotei como filha. Isso vocês não contem para ninguém, entendeu? Porque o universo ali conspirou e eu acabei adotando em todos os sentidos.
Mas como toda mãe, a mãe ela não pode ser só boazinha, passar a mão na cabeça, tem que dar duro, tem que cobrar, porque senão a mãe não educa, né? Muito. Então a gente tem esse lado aí também de cobrança, como eu cobro com as outras duas, sem tirar nem pôr. Mas, professora Renata, eu não quero. A gente não está aqui para falar de mim, mas como as lives têm sido tão gostosas, porque os alunos não conhecem esse lado. Os alunos Aham. precisam conhecer que todo lado, né, que toda ascensão, ela tem que iniciar no primeiro degrau. Não existe chegar ao ponto lá em cima sem passar para o primeiro degrau. Isso a gente precisa falar. E outra coisa, ter uma carreira promissora ou ter uma carreira já estabilizada não é sinônimo de estar rico. Como é que é essa relação? Como é que você vê essa relação entre uma carreira, seja na advocacia, seja na vida acadêmica, reconhecida, promissora do ponto de vista ético, estruturado, e a relação com o dinheiro ou a riqueza, como os nossos alunos imaginam, já que você é professora de ética? Bom, primeiro assim, você me conhece bem, conhece esse meu lado, né, relacionado à questão financeira, que não tenho esse apego, né, e não incentivo ninguém a que coloque em primeiro lugar. Parece uma demagogia, né, mas é real a forma como eu encaro. Eu entendo que a gente tem que estar numa profissão que a gente se sinta útil, né? Eu acho que é isso que dá vida a aquilo que você está fazendo, né? Então a gente se sentir útil. Você não pode imaginar construir a sua vida para construir patrimônio. Isso para mim não faz sentido. Eu acho que o patrimônio ele tem que ser um instrumento para você ser uma pessoa, ter uma tranquilidade maior para a sua utilidade. Tudo bem você ter uma casa muito boa, ter meio de transporte muito bom, poder viajar. Não estou sendo contra o dinheiro, óbvio que não, não é isso, mas que isso possa servir de instrumento para que você possa cada vez melhorar mais a sua condição de utilidade como ser humano e como profissional. Até para se sentir de fato feliz, né? Porque se você não sente que a sua presença nessa vida ela está sendo útil para a sociedade, às vezes a pessoa pode até não perceber, mas é muito triste, né? Muitas das causas de não saber o que está fazendo aqui, por que eu estou aqui, o que eu devo fazer, eu não estou infeliz, eu acho que está muito ligado a isso, a pessoa não perceber a utilidade que ela tem na profissão que for, né? Mas no sentido de escolher aquilo que te dê um prazer, uma satisfação de estar realizando a sua atividade, seja ela qual for. De conseguir encontrar na sua atividade profissional a função que ela exerce na sociedade. Eu falo isso muito para os meus alunos, né? Que é preciso entender qual que é a função social da advocacia. Né? Qual que é o objetivo? Para que se torna advogado? O advogado serve para quê na sociedade? Porque se você não desperta isso, fica só naquela ideia de que eu tenho uma profissão para ganhar dinheiro para comprar alguma coisa. Isso também, né? A gente sabe que também. Mas quando você encara essa ideia ou essa certeza, para quem consegue ter essa certeza, de que através da sua atividade profissional você pode ser um instrumento útil para conquistar aquilo que você quer conquistar e para o todo, né? Quando você entende que não é só você com você mesmo, que é com o todo, a coisa se torna muito mais leve, né? Mais gostosa, mesmo nas dificuldades, você consegue se sentir, continuar sentindo que você é útil, mesmo passando algum perrengue, tendo as ansiedades em relação às transformações da legislação, como a gente passou, né? E continua passando em relação às mudanças da legislação trabalhista, que às vezes a gente fica um pouco aflito, e os nossos clientes, né? Como é que vai ser? E também em relação aos alunos, qual a perspectiva desses alunos de estarem saindo, vai ter concurso, não vai ter mais concurso, né? Faculdades transformando em cursos virtuais, independente da pandemia, né? O direito não tinha ainda, porque a OAB, né, tem uma luta aí para que não vire um curso virtual, mas depois da pandemia eu acredito que isso vai dar uma boa enfraquecida nessa luta por conta de necessidade de se trabalhar essa possibilidade de forma trabalhista. Então, eu acho que isso não dá para. É muito comum, né, a gente ver os alunos preocupados com a questão financeira e quando vão começar a advogar o início da carreira deles, como é que vai ser.
né? Se vai ter dificuldade, se não vai ter. Então, quando você coloca isso na frente, essa questão do financeiro, que eu repito, lógico que eu não sou contra, sou totalmente a favor que você ganhe, que ganhe bem e seja muito bem remunerado pelo que você faz, né? Desde que seja, que você também procure dar o seu melhor. Então, eu acho que está muito mais ligado a ter uma satisfação daquilo que está fazendo. Ontem eu ouvi a Rê, né? Eu assisti a live da Rê e da minha xará, e ela falou uma coisa importante, que eu também gosto de estar repetindo para os meus alunos: não façam só porque alguém disse que tinha que fazer, né? Ou porque acham, alguém disse que é bonito fazer direito, ou porque, enfim, porque está sendo empurrado. Ah, chegou no meio da faculdade e eu vi que eu não quero isso demais, não quero isso para minha vida, isso está me fazendo infeliz. Ah, não, eu vou continuar porque alguém acredita em mim. Não, quem tem que acreditar em você é você mesmo, né? Acreditar naquilo que você faz, acreditar naquilo que eu, em algum momento, desacreditei, inclusive não vou dizer que é culpa, né? Porque foi eu que resolvi acreditar naquilo que me falaram, de que a advocacia não era possível você seguir a advocacia sem entrar na leva dos ruins, né? Daqueles que estão na advocacia sem se preocupar com o seu cliente, sem se preocupar em estar transformando o mundo à volta em alguma coisa melhor, um pedacinho que seja, né, da sociedade em algo melhor. Então, acho que quando a gente acredita, né, no nosso trabalho, quando a gente se sente útil, quando a gente vê que a gente pode colaborar de alguma forma para melhorar as coisas ao nosso redor, uma pessoa que seja, isso dá uma satisfação, né? Então, tira um pouquinho aí do desgaste, a gente pensa. Você falou da questão de eu ter desanimado, né? De eu às vezes, já quis chutar o balde, largar a vida Aí eu ia acadêmica, te perguntar porque isso. A pergunta seria exatamente essa. A docência é algo que tem o alto e baixo, e você acha que ela é um ciclo que pode se fechar em algum momento? eu não sei. Eu tô sempre nessa dúvida. Eu vejo que sim, tem de altos e baixos, bastante, mas assim, tem essa questão da satisfação, como eu falei, é desgastante, né? Às vezes tem alunos, cada vez mais a gente vê os alunos percebendo isso, que a gente tem um trabalho que a gente busca com carinho, dá o nosso melhor, a gente tenta, né, tá trazendo, eu, por exemplo, com essa questão da aula virtual, dar mais informações mastigadas, porque a gente sabe que está desgastante para eles, né? Ficar muito tempo assistindo a aula por uma tela, cansativo, né? Enfim. Mas eu acho que tem muitos altos e baixos, porque tem semestre que às vezes a gente pega umas turmas um pouco mais difíceis, né? Os próprios alunos sabem disso, que pega às vezes uma turma que tem são um pouco mais densas, assim. Às vezes é um ou dois alunos que tornam um pouco mais difíceis, porque são seres humanos, né? O Terrê também falou isso, a gente lida com gente, assim, de todos os tipos. Mas eu vejo que, assim, a vida acadêmica, ela é o principal lapidador, assim, da gente, né? Na advocacia a gente tem essa questão. O Diogo está dizendo que está sendo muito bom e didático as aulas telepresenciais. A gente vai chegar, inclusive, nesse assunto, viu, Diogo? E a gente quer um pouco a opinião de vocês. Amanhã eu tenho uma live de manhã, até convido vocês, tem uma de manhã e uma à noite. Os dois são da Cândido Mendes. Um de manhã, 9 horas da manhã, é com o coordenador do curso de lá. Nós vamos falar exatamente sobre isso, de professor para professor. E à tarde, com a Roberta Ramos, que foi aluna nossa, mas que teve um espaço de trabalho lá. E a gente vai falar muito das aulas telepresenciais lá na Cândido e aqui. O Matheus, e também as aulas estão sendo topzera. Matheus e Diogo, são dois alunos bem queridos aí. As aulas estão sendo Eu tento de tudo, né? Topzera é toda, Elizabeth. Olha, topeira. Eu faço sempre essa pergunta no final da aula: como é que está sendo? Está sendo bom? A gente mostra para vocês, alunos aí que estão nos ouvindo, um pouco da nossa casa, da nossa intimidade. Eu mostro os quadros que eu estou pintando, eu mostro a minha biblioteca, às vezes o livro que eu estou lendo, que é para a gente tirar um pouco essa capa de professor, porque no virtual é mais difícil. Mas, professora Renata, eu insisto numa pergunta: será
que uma hora a gente cansa de dar aula, como a gente cansa da advocacia. A profissão, ela tem ciclo? Será que ela vence o ciclo dela? Eu acho que sim, eu acho que é porque tem Porque ela é uma missão? É uma missão? E se é uma é, missão, ela tem um ciclo? eu acho que, ai meu Deus, vamos lá, difícil. Eu acho que ela tem ciclos, mas é uma renovação, né? Sempre vem algo novo que dá uma despertada e você pensa, não, peraí. Né? Então, assim, a questão das turmas, como eu estava falando, né? A gente tem turmas mais difíceis, mas aí a gente vai e passa. Aí supera, respira. E aí, às vezes, a gente tem um aluno, pode ser um só, um aluno que você percebe que fez a diferença na vida dele. Aquilo ali já dá uma carregada, né, na bateria, e você pensa, não, tá tudo bem, eu tô conseguindo, mesmo com dificuldade, mesmo cansado, eu tô conseguindo cumprir aí com o objetivo, com a missão, né, de tentar levar alguma coisa de bom, de tentar dar um caminho, porque a gente é só realmente um instrumento de guiar. É quase isso só que a gente faz, né? Como a Rê também ontem falou. A gente não tem essa pretensão, eu não tenho, eu tenho certeza que você também não tem, de que é a gente que vai ensinar tudo para eles. A gente não Não, vai, eu também não aprendi tudo na faculdade. é Né? impossível ensinar, você tem que despertar. É pena, Despertar, é o despertamento da profissão, do objetivo, do que eles podem fazer, do que eles podem ser, do que eles podem se tornar. Então é muito mais você estar guiando, né? A gente não consegue dar conta de explicar tudo, muitas das vezes a gente está realmente sendo só aquela pessoa que está, olha, vai um pouquinho mais para cá, né? Dá uma observada aqui, pensa, vamos raciocinar. Eu gosto muito de dizer para eles que eles fiquem à vontade para eles falarem o que eles pensam. Porque senão é muito limitador essa ideia de você ensinar eles acreditarem que aquilo ali é aquilo ali e pronto. E o direito não tem nada disso, né, Benedete? não. Não O dá, direito não não dá tem pra nada gente disso. numa aula a gente dar todas as hipóteses, não dá, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de falar para eles, olha, vocês podem criar de vocês. Vocês têm que saber interpretar, vocês têm que entender tudo. Eu costumo explicar até por dar aula de prática, né? Eu falo para eles, eu falo, vocês têm que entender, né? Tentem entender o porquê. Por que será que a lei diz isso? Por que que qual que é o objetivo, qual que é a finalidade? Eu gosto muito de falar da história da finalidade da lei, porque se você entende a finalidade da lei, você pode estar trazendo outros aspectos diferentes daquele que foi passado em sala de aula. Né? Então, é você despertar nele o desejo, nos alunos, esse desejo de criar também. Não é que eles vão criar sem ter um embasamento, né? Mas eles se sentirem capazes, né, de poderem estar criando. Então eu insisto muito, às vezes eu sou até chata de insistir que eles falem, né, Diogo, Matheus, que estão em questão desse semestre agora. Então, de ficar perguntando para ver se sai o raciocínio deles, aí eles falam, mas eu vou falar besteira. Fala, porque às vezes não tem nada de besteira. Então, eu acho assim, às vezes tem basta, Benizete, eu acho que um aluno, quando você percebe que você conseguiu, né? Por isso é muito legal o feedback deles, é importante. Às vezes eles não compreendem muito bem isso pra gente, mas isso é muito importante, a gente saber se está sendo importante. Eu tenho perguntado sempre, tá bacana para vocês? Está sendo útil? Se não tiver, vamos mudar a estratégia. Se não tá útil, tô fazendo o que aqui, né? Então tem que ter utilidade para eles têm que achar bacana aquele momento, tem que despertar alguma coisa. E eu tenho essa facilidade na prática, até por exercer a advocacia exatamente na mesma área, né? De estar sempre dando exemplo, coisas que eu passei, o início, né? Ainda tenho falado com ele sobre audiência, pessoal de estágio, ainda não falei com ele sobre a minha primeira audiência, mas falaremos. Né? Então, assim, você colocar a sua experiência, suas dificuldades, eu acho que é muito importante. Né? Então, o Muito. fato de eu falar aqui que eu não sabia nada de direito do trabalho, né, e já estava no final da faculdade, eu acho que isso é importante, você passar para o aluno. Que, peraí, não é sempre dá tempo, desde que você tenha vontade, né, e se dedique. Eu acho que é, sim, missão, né? Na verdade, eu entendo que todas as profissões têm o seu lado, né, de cumprir uma missão. Você entender a finalidade, eu bato sempre nessa tecla, a finalidade social da sua atividade profissional. Qual é a finalidade social dela, né? O que você pode fazer para a sociedade através da sua profissão?
Então, professor, eu acho que a gente tem que estar muito, muito atento, né, ao que a gente fala, porque às vezes uma fala nossa pode representar muito para um aluno ou pode, de repente, destruir um sonho. Então, a É, gente tem um papel muito importante. E eu acho que, assim, como eu falei antes de lapidar, né? A advocacia tem esse papel também na gente, que a gente leva, né? A gente aprende bastante com as relações, mas com a sala de aula, muito mais, porque a gente vai, pelo menos quem busca isso, a gente vai se tornando melhor, né? Tô sempre buscando entender os alunos, né? Então, eu acho que essa dificuldade agora do virtual é a gente não ter o olho no olho, né? Isso é um pouquinho complicado, você eu perceber a acho dificuldade que de cada um. para quem tá chegando agora e quem vai ouvir isso depois, vai ouvir mais tarde, vai ouvir de noite, o propósito dessas nossas lives, seguindo os passos, na verdade, é um diálogo para que os alunos possam perceber o que nós percebemos em relação a vocês, para nós falarmos que quem foi aluno pode seguir a carreira de professor e como que é essa carreira, como que é o olhar do professor em relação ao aluno e como que é a autocrítica do professor, porque o tempo inteiro nós estamos fazendo uma autocrítica. Será que essa aula está boa? Será que eles estão entendendo? Será que o meu nível está muito elevado para essa turma ou para esses alunos? Porque percebam, muitos alunos estão ali muito atentos e tudo que a gente está dizendo flui muito facilmente. Outros alunos, ou porque têm uma dificuldade de compreensão maior, ou porque não gostam da disciplina, ou não gostam daquele conteúdo, ou naquele dia não está bem, ou está com algum problema, e aquilo não é apreendido. Mas nós não temos condições de dar conta de cada um individualmente. Então, o que nós fazemos é tentar ir pela média da compreensão, pela média do conteúdo. E eu conheço a professora Renata Barbosa porque ela é um pouco parecida comigo e eu sou um pouco parecida com ela. Nós temos sempre assim a vontade, mas não a intenção de atingir esse resultado que é impossível, mas a vontade de passar tudo que a gente sabe daquele conteúdo. Tudo daquele conteúdo a gente quer passar o máximo possível do que tem dele e do que está em torno daquele conteúdo. Isso traz para a gente uma angústia e às vezes traz para vocês que estão nos ouvindo, alunos, um pouco de tédio, um pouco de, poxa, é muita coisa. Benizete tem a cara de súmula, porque o direito do trabalho é muito simulado. Ele não é uma lei, ele é uma consolidação de leis. Então, ele é muito de leis esparsas, como é a do doméstico, como é a do rurícola, como é a do fundo de garantia, só as mais importantes para falar, e muitas súmulas, que a gente diz que o Tribunal Superior do Trabalho, ele legisla através das súmulas, como é a da terceirização. Então, isso para a gente também, às vezes é uma angústia, porque a gente sabe o que é difícil. A professora Renata Barbosa tem 15 anos de advocacia e eu tenho 30 e alguns. E ainda achamos difícil, ainda temos dificuldade de compreender, mas é a nossa disciplina que a gente se propõe a ministrar. Então, vejam, nós também temos uma preocupação do quanto vocês estão entendendo, do quanto a aula está difícil, do quanto a aula está chato, do quanto a gente está sendo, às vezes, impaciente, porque também nós temos as nossas questões, as nossas dificuldades, aquele dia mais ou menos difícil, que obviamente que vai impactar na relação interpessoal com 60 alunos em sala de aula e alguns conversando, e alguns no WhatsApp. Em algum momento a gente também perde um pouco a paciência, porque a gente pensa assim, mas será que eles não estão percebendo que a gente está desde 6 horas da manhã acordado, trabalhando, e que preparamos essa aula com tanto carinho? E aí eu brinco dizendo, eu não estou roubando, eu não estou pedindo, eu só quero trabalhar. Eu sempre falo para eles que eu quero bater nele. Falo, gente, eu tô com vontade de bater em vocês. Pois é, porque é Tem isso. hora que dá. Então, é uma história de mão dupla, tá lá e tá cá acontecendo, tá
fluindo isso. E aí eu quero te fazer uma pergunta. E esses são os motivos das lives, né? Para a gente ver a trajetória do ex-aluno professor, mas também entender as agruras da profissão. Não há profissão que seja absolutamente fácil. E não se chega ao topo, se é que tem um topo, eu não sei qual é o topo, porque o topo de cada um é... Veja, a professora Renata Barbosa, o topo para ela não é ficar rica nem ganhar dinheiro. É poder fazer o melhor trabalho. E eu acho que são esses prismas variados que a gente precisa tirar dos professores. Vocês precisam tirar da gente, cada um tem seu prisma e seus valores. A escala de valor ela é muito importante, desde que a gente nunca perca a ética. Eu quero fazer uma pergunta. O direito do trabalho e a cadeira trabalhista te escolheu ou você escolheu? Não, eu não escolhi nada. Como eu falei, eu não sabia nada de direito no trabalho. Acho que eu não escolhi nada. Tudo foi... eu vi você falando isso para a ontem, né? A vida escolhe, né? Não é a gente que escolhe nada. Eu digo isso na sala de aula todos os dias. Cuidado. Não. Eu tinha realmente o meu livro, eu não sei se você lembra disso, o livro do Arnaldo Susequim, de novo, fechado. Eu nunca tinha aberto. Na verdade, eu abri um pouquinho e falei, nossa, que coisa chata. Desculpa, Arnaldo Susequim, que Deus tenha. Eu sei que foi muito importante para a elaboração da CLT, mas ele é denso. Trouxe na Veiga. Foi na Veiga de Almeida. Mas é uma doutrina que não é uma doutrina, né, daquelas mais agradáveis para o aluno. Não. É clássica, exatamente. Então eu olhava aquilo e falava, Senhor, eu vou ler isso não. E aí aconteceu que eu fui ler por obrigatoriedade, né, da profissão, porque aí eu me coloquei à disposição, né, falei, olha, eu não sei nada de direito do trabalho, mas eu vou estudar e vou tentar, né, quando eu comecei a estagiar com você, aí não teve jeito, né, e aí eu tive que aprender na marra, porque foi na marra, né, porque você coloca a gente assim, né, como você diz, como é que é, na ladeira, né, empurra na ladeira, né, empurrou na ladeira, então eu tinha que estudar. Tinha que aprender. E não tem nada melhor do que agora. Também tem o seguinte, né? Em relação à questão para os alunos, isso é muito importante. A gente fala, mas às vezes eles não têm ideia. Por isso que eu tento utilizar ao máximo a aula de prática, a aula de estágio, para dar tudo que é exemplo que eu já passei. Porque na prática é outra coisa, gente. É outra coisa. Eu tenho essa felicidade de dar aula de prática, de ser orientadora de estágio. Então, porque até para mim, a teoria sozinha, quando eu vou explicar, aquilo me incomoda. Eu falo, não dá, gente. Eu já fico ansiosa, isso que você falou de ficar ansiosa de querer passar para o aluno, eu fico naquela ansiedade de já explicar para ele como que o negócio funciona, do que só explicar a teoria. Então, eu sempre estou abrindo parênteses. Eles sabem disso. Então, eu expliquei alguma coisa e falam, peraí, então deixa eu abrir um parênteses aqui para poder explicar como que isso daqui se processa na prática. Aí vou abrir o exemplo, vou dar o exemplo na prática. Então, acho que isso é importante, né? Porque tem essa ansiedade de querer saber tudo, né? De ficar com medo. Na própria advocacia, eu falo para eles, gente, vocês não vão saber tudo, não. Às vezes, para fazer vai ter um processo novo, depois de muitos anos na advocacia, que você vai pegar e é algo que você não está habituado a ver. Né? Vai atender uma atividade profissional que não é uma atividade que você está acostumado, você vai ter que pegar a lei própria desse profissional para poder ler. Então, por isso que eu falo para eles, o importante é vocês saberem interpretar, entenderem o caminho das pedras, né? Débora, querida colega advogada da área trabalhista aí, um beijo grande. Fera também. E a gente está sempre, legal a Débora ter entrado, porque também é outra coisa bacana que acontece na prática, né, Benizete, que a gente tem a troca, eu falo isso para os alunos. A gente está sempre entrando em contato com os colegas para poder trocar ideia. A doutora Débora é uma, que a gente troca, né, informação, troca figurinha, a gente pergunta, né, o que acha, o que não acha. Então, a gente não pode ter essa ideia de que sabe tudo, que vai saber tudo que não vai. E mais, se vocês não sabem, eu vou dizer, quem confere as minhas petições iniciais no escritório é a professora Renata. Eu não consigo protocolar uma petição inicial sem que ela veja, porque esse olhar dela, igual o da doutora Débora, é extremamente detalhista, que ela vai achar erro. Eu não me sinto segura de protocolar uma mais simples que seja, como uma que eu mandei, acho que anteontem, simplórias, coisas simples, parcelas resilitórias.
eu preciso que ela olhe. Isso é importante, isso faz parte da profissão. Eu posso escrever e tal, 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 mas às vezes eu vou fazer uma coisa muito simples e esqueço uma bobagem. Esqueço de pedir, por exemplo, uma multa. E aí quem vai conferir, olha com o olhar de quem está conferindo. Então, pouco importa se eu tenho tantas décadas de advocacia e de docência, nós estamos sempre aprendendo, trocando. Aqui no escritório, inclusive, a troca ela é muito dinâmica, ela é todo dia. A gente está sempre procurando realmente trocar ideia com os outros, né? Então eu falo isso para eles, vocês têm que ter essa tranquilidade de saber buscar. Não ficam querendo saber decorar artigo, de saber todos os artigos, saber. Vocês têm que saber mais ou menos o que ter uma ideia de como buscar. O que ele está falando, Renata? Não deixa passar nada, Matheus. Matheus. Superiores, Diego, não somos. Ninguém é superior a ninguém. A gente, o conhecimento, ele é um poço. Quanto mais você tira, mais ele dá. E quanto mais a gente sabe, mais a gente tem a certeza de que não sabe nada. Para vocês terem uma ideia, eu depois de muitos anos... Troca, a Bandeira está falando, eu troco ideia até com o aluno, troca ideia com o aluno. Quem é a Bandeira? Eu não sei quem é a Bandeira. Ó, Bandeira não sabe quem é. Ó, Bandeira, dá um alô aí. Eu troco ideia com o aluno para poder saber a opinião realmente dos alunos. Eu acho que isso é bacana. Porque eles estão vindo aí, vem com... Às vezes o aluno fala uma coisa que você não pensou. A gente tem que saber que isso é real. Outra coisa que a professora Renata vai saber. Ela fez mestrado numa universidade federal, mas quem fez numa privada também não tem coisa, porque tudo depende muito do aluno. Vocês escutaram a professora Renata Granha ontem, ela realmente sempre foi muito brilhante. Gente, só chega a dar aula. Nós que estamos na universidade há algum tempo, vamos pensar aquele aluno que a gente quer que faça parte do nosso grupo. Nós temos na universidade, eu estou lá desde o início, eu e Seca hoje somos os mais antigos, nós temos um corpo docente fantástico, nós somos amigos, nós nos preocupamos um com o outro, nós ajudamos um ao outro, nós fazemos reuniões sociais, a gente fala mal de vocês. Muito. Também. Nós somos muito amigos e nós não escolhemos uma galera nova, como foi com o Camilo, que a gente acha que não vai se adaptar. A gente escolhe os melhores, mas a gente escolhe os melhores que têm aptidão, né? Que a gente sabe que vai ficar. Então, ninguém, nem na advocacia, nem na docência, nos achamos melhores do que o outro, porque efetivamente não somos. Embora, quando a gente passe um conhecimento, que a gente vai falar, bom, vou falar de aviso prévio, e eu falo sem olhar qualquer resumo, porque eu falo isso há 30 anos e repito isso há muitos anos. Mas isso não quer dizer que a gente seja melhor. A gente domina isso. Vejam vocês que quando eu tenho um problema lá com o meu microfone, com o meu computador, com o meu data show, quem vai resolver? Vocês. Porque o conhecimento é assim, a gente não sabe todas as áreas. Isso é muito importante, a humildade, a consciência de que não sabe tudo, a consciência de que a gente busca todo dia renovar, e dar aula é isso, é um aprendizado que a gente faz constante, uma troca que a gente faz com vocês constante. Professora Renata, eu queria te fazer uma pergunta. Você escolheria, se pudesse voltar atrás, você seria advogada trabalhista e seria professora de Direito do Trabalho? É a sua área principal? E professora de Ética? Sim, com certeza. Não fugiria da área. Perdida hoje. Não, com certeza. É uma área que eu gosto muito. E eu falo com os alunos, quando o aluno fala que não gosta de direito de trabalho, eu falei, eu vou ter que fazer vocês gostarem, não é possível. Porque na prática a gente tem essa possibilidade. Por isso que eu falei da felicidade da prática, porque a gente junta a teoria, né? É muito mais desgastante a teoria, né, Benizete? Porque eles ficam naquela ansiedade de querer saber como é. Tá bom, mas eu quero saber como é que eu coloco isso daí na prática. O direito penal é mais encantador, sem dúvida nenhuma. Mas eu falo para eles, assim, olha só, se vocês não são empregados, vocês são empregadores, não é possível. Se vocês são vagabundos, vocês são ricos, não precisam trabalhar. Eu sempre brigo com eles, porque se vocês são empregados ou empregadores, vocês têm que saber o direito do trabalho, né? Ou ainda que não seja, alguém da família Então é um direito que não tem como vocês não terem interesse, tem que ter.
É importante vocês saberem, né? A vida de vocês. Então, geralmente eu pergunto, quem não trabalha aí? A maioria trabalha. Então, vocês têm que ter interesse. É uma questão de interesse, né? E aí, só que é a questão de visualizar como é que funciona. Depois que começa a visualizar como é que funciona, aí começa a ter gosto, né? E é muito legal depois, quando eles recebem a carteira da OAB, né? Que a gente encontra lá na Justiça do Trabalho e fala, o que que você está fazendo aqui que você disse Eu que não, rogo não praga, gostava de eu direito do rogo trabalho? praga, eu rogo praga. Ele diz assim, não gosto de direito de trabalho. Ó, Bento Carneiro, vampiro brasileiro, vou encontrar vocês lá no meu trabalho. Porque vocês, quem escolhe a gente, não é a gente escolhe a área escolhe a gente. Mas é muito legal também depois ver aluno. Eu tenho até hoje, como você tem, alunos que mandam mensagem pedindo ajuda, né? Vou fazer minha primeira audiência, me ajuda, que eu tô com dúvida, não sei o quê. Ajuda, se der tempo, Uma ajuda. inicial de aluno aqui corrigindo. É isso aí. Isso é gostoso, né? Porque você vê que, assim, o aluno... Ou então o aluno que fala, eu fiz isso e isso, lembrei da sua aula. Então, isso é gostoso. Isso é o que eu falei de dar aquela satisfação. Então, tem momentos que realmente desanima, é cansativo. O presencial tem, se a gente for comparar, né? No presencial tem esse cansaço, às vezes, de você ver os alunos que muitos não estão prestando atenção. Isso é uma realidade de todas as disciplinas, porque a gente troca ideia com os outros professores, né? Então, de sempre ter. Então, a gente tem que tentar internalizar, pensar, não, aquele ali tá cansado, tá com problema, não tá afim de assistir. Cada um tem o seu motivo para estar um pouco afastado, né? Mas focar naqueles que estão ali atentos. Então, a gente faz o nosso papel. Mas tem uns momentos que são, são cansativos, né? Tem o desgaste realmente. Um momento de prova, né? Que tem muitos que não aceitam, né? As notas, e aí vem dizer, você me reprovou. Como que é o seu momento de entrega de prova e vista de prova? Te estressa? Como que é? Olha, hoje em dia até que não estressa muito. É que às vezes, assim, a gente está tão cansada que às vezes um único aluno um pouco mais complicado já deixa a gente um pouco desgastado. Eu acho que junta duas coisas. É muito cansaço, né? E a gente junta ainda a questão da advocacia com a sala de aula. Então, cansaço muito grande. Eu, por exemplo, corrijo peça processual, né? Então, sabendo como eu sou, né? De detalhe, eu faço duas correções em todas as provas. Eu corrijo uma primeira vez. E aí, aqueles que eu vejo que reprovou, eu pego para corrigir a segunda vez, para ver se eu fui rígida demais e é possível, né, rever a nota. Porque pode passar, né? Então, eu já faço a primeira revisão deles. Então, dificilmente eu tenho eu tenho alguém que vai fazer algum pedido na prova, né, de rever questão, porque eu já corrigi ela duas vezes. Né? Nunca tive um pedido de modificação de nota, né, pela coordenação, né? Tive revisão junto com o próprio aluno, mas assim, de ficarem insatisfeitos, acharem que não está certo e fazer um outro pedido. Então, assim, a disciplina de prática, o Diogo já deu até medo. Fica com medo, não. Lógico que eu não dei só prática, eu dei teoria, então tive dificuldade também às vezes nessa hora, porque assim, eles acham que não, mas é muito sofrido esse momento, pelo menos para mim, eu sofro. Eu acho muito sofrido. Quando eu vejo falar, não vai dar, vai reprovar. E aí já estou preparada lá e vem aquela pessoa, principalmente aqueles que se esforçam, né? Lógico que a gente sofre mais. Quando é aquele que não se esforçou e tirou uma nota ruim, você pensa, ué, não estudou, não assistiu aula, reprovou. Então, o sentimento é diferente, é óbvio, São né? os que dão problema. E são os que dão problema. Exato. São, porque aqueles que se esforçam, né, eles também compreendem o nosso esforço. Então, assim, é triste. Eu acho engraçado quando o aluno acha que a gente gosta de reprovar. Gente, não, eu não gosto de ter que lidar de novo com um aluno que reprovou, né? Eu vou ter que lidar de novo com o mesmo aluno, né? Se ele já reprovou, se ele tem dificuldade, primeiro, porque eu sei que provavelmente ele vai estar chateado comigo, porque a maioria dos alunos culpa o professor. Ele me reprovou, podia ter me dado 3 pontos para passar, não é Você um meio culpava ponto, seus não. professores pelas notas baixas? Ou você tinha Não. consciência da ausência do estudo, da falta de aderência àquela disciplina? Não, nunca culpei professor. Eu sempre soube quando eu estava displicente, né? Eu sempre estudei, né, para a prova.
Mas, enfim, mas eu também nunca tive problema com professores, assim, no sentido de questionar, o professor não deu isso aqui, né? Isso aqui não era para ter caído na prova. Eu não tive conflito direto com os professores. Eu sempre soube conversar tranquilo, eu sempre tive essa facilidade de conversar, né? De levar as questões, de questionar alguma coisa, mas nunca tive esse problema. Eu acho que isso falta em alguns alunos, essa questão da consciência do seu papel. Cada um tem um papel, né? A gente é professor, a gente tem que corrigir. A gente tem eu falo com eles, gente, eu sou empregada. Algumas vezes eu ainda falo isso, eu sou empregada da universidade, né? Eu tenho um compromisso. Às vezes, quando algum aluno me pede um ponto, 2 pontos, eu falo, gente, vocês têm noção do que é isso? Né? Eu me sinto descumprindo com a minha obrigação. Minha obrigação não é essa, minha obrigação não é empurrar o aluno, né? E principalmente por eu já fazer essa correção mais apurada, corrigir mais de uma vez. Eu às vezes fico depois do horário, o pessoal lá da Veiga vai na sala me buscar, que a faculdade está fechando, e eu estou lá depois do horário dando vista de prova para os alunos. Então eu prefiro ter esse, de certa forma, um desgaste, deixar todo mundo falar, né, até o fim, do que não abri possibilidade de vista. Então, assim, minha vista de prova é uma vista de prova que eu deixo o aluno falar. Se quiser chamar outro colega para ser advogado junto dele, tentar ver se consegue argumentar a questão dele, eu deixo. Eu falo, ó, o papel de vocês é esse mesmo. Vocês querem ser advogados, então, fundamente, justifique. Só que tem aluno, né, e vocês estão aí, tenho certeza que vocês sabem disso, que fala assim, tem como me ajudar aqui na prova? E aí mostra a prova, mas ele nem sabe o que tem para ajudar. Ele só pede para aumentar um pouquinho a nota dele. Mas aonde? Não sei ver o que dá para me ajudar. Aí você percebe, né, que o aluno não sabe o que ele tem, o que ele poderia ganhar ali. Então é só um pedido, só por pedir. É uma ajuda. E aí eu sempre tento mostrar para eles o seguinte, eu falo, vocês percebem que vocês estão sendo injustos com os outros? Eu É, tento que eles compreendam isso. Isso é uma injustiça com os outros. E eu não consigo ser assim. Eu não vou estar doando ponto para você passar enquanto tem uma galera ali, a colega de vocês, ralando pra caramba para conseguir passar. Eu sei que nem todo mundo tem tempo, mas seria muita injustiça da minha parte, né? Simplesmente te beneficiar com um ponto porque você tem suas questões pessoais e tal, enquanto os outros também têm as suas questões pessoais. Então, gente, alunos, é muito difícil esse momento. Muito. Esse momento de correção, de entrega de prova, de ver que alguém reprovou, é ruim. Não é nada bacana. Para mim, eu para estaria mim é o sempre pior, aprovando todo mundo. para mim é o pior dia. É horrível. Para mim é É o pior horrível. dia. Porque É. eu me isolo no final de semana inteira, como eu digo para eles. Eu boto incenso, música tântrica, música clássica, só para me concentrar para corrigir, para tentar reduzir qualquer tipo de injustiça, que é isso que a gente procura, né? Não é justo E você às vezes dar. eles têm alunos que não compreendem isso. É É muito difícil. difícil. Para mim é o pior dia. Eu adoro entrar da aula, dia de prova, para mim, eu sempre disse, para mim não teria mais prova, que é horrível, horrível, horrível. Também. Não tipo de avaliação nenhuma. E cada um estude, porque tem a questão da UAB. Bom, gente, como vocês sabem, o Instagram ele corta a gente com 1 hora e a gente não sente exatamente. O Lucas está falando, gente, não, eu já estou olhando aqui, a gente não sente passar. Então faltam 5 minutos e eu quero fazer 2 perguntas à professora Renata e para ela já em Hum. seguida fazer as considerações dela, considerações finais. Mas antes disso, eu quero convidar vocês para amanhã, 9 horas da manhã, eu e o professor Diego Antunes, da Universidade Cândido Mendes, que é um moço maravilhoso, muito alegre, muito capaz, e nós vamos falar de professor para professor, nossa experiência agora em período de pandemia. E amanhã nós vamos falar 5 horas da tarde, às 17 horas, com a professora Roberta Ramos, que foi também minha aluna na Veiga, mais recente, não do tempo da Renata Barbosa, e que nós vamos estar falando. Gente, acesse o nosso site, BRM Curso Jurídico, temos 2 cursos lá na nossa plataforma.
totalmente atualizado, provas no processo do trabalho, para a gente discutir a questão, onde eu discuto a questão aí da audiência por videoconferência com prova, e o outro, as alterações do contrato, trabalhando as medidas provisórias, a Lei 14.020. Em breve, a professora Renata Barbosa vai ter um curso lá também, nós vamos estar lá na nossa plataforma, e eu quero fazer mais uma pergunta, professora, para ela fazer as considerações finais dela. Professora Renata, ser professor é uma carreira que vale a pena? E se ela precisa estudar eternamente? Começar pelo final. Sim, preciso estudar eternamente, com certeza. Não tem como não estudar. Interessante isso, que assim, também em relação àquilo que a gente estava falando da humildade, né, de saber que a gente não sabe tudo, o direito tem isso de mudar às vezes de um dia para o outro. Então, às vezes acontece da gente estar falando de alguma questão e o aluno já ter visto que mudou uma súmula um dia antes e você não viu, né? Então, isso também pode acontecer e a gente tem que ter tranquilidade em relação a essas questões de alterações rápidas, né? Então a gente tem que estar estudando muito. É uma carreira que tem que querer como tudo, como eu falei, eu acho que como tudo, você tem que sentir que você é um instrumento bacana nessa profissão. Então, se você sente que você quer ser professor porque você vai ter gosto em ensinar, se vai te trazer satisfação, você está vendo o outro aprender um pouquinho com você, que você pode ser um instrumento de dar um pouquinho de caminho, ótimo, beleza. Se é essa a ideia. Agora, qualquer outra ideia, eu acho que fora disso, de pensar, eu vou dar aula porque, seja por vaidade, ou porque eu quero ganhar dinheiro, porque aquela vou fazer um concurso para uma federal, ganhar dinheiro, né? pode esquecer. Pode esquecer. Mas, enfim, eu acho que realmente, para você, para dar aula, para seguir uma carreira acadêmica, você tem que ter essa satisfação. Mas, repito, qualquer outra carreira, atividade profissional, você tem que ter um gosto, se sentir feliz e útil. Para mim, utilidade é a palavra. Você se sentir útil, você se sente útil na sua profissão? Está fazendo a diferença? Na sociedade, no seu bairro, enfim, na empresa que você está, você pode de alguma maneira colaborar para transformar o ambiente que você vive num ambiente melhor? Então, acho que está no caminho, né? Mas, se quer ser professor ou quer ser advogado, tem que lembrar que vai ter que estar estudando muito, não tem jeito. Aí não tem jeito, não dá só para gostar e se sentir útil, tem que estudar, né? Faz parte. Isso faz parte, não tem jeito. As considerações para as finais. suas considerações finais. Um recadinho aí para os alunos que querem. Primeiro, gratidão pelo convite na comemoração dos professores. Muito obrigada, você que abriu as portas aí para a minha atividade profissional. E os meus alunos, alguns aí que estavam aí, que eu não vou falar o nome de todo mundo, porque eles vão reclamar com ciúme. Muita gratidão a eles, a paciência, principalmente essa troca. Matheus, eu tenho que falar que Matheus abre a câmera em todas as aulas. Matheus, um beijo grande. Eu brinco com eles, cada um que abre a câmera fala eu te amo, porque abriu a câmera. Então, obrigada, alunos. Gente, nós vamos fazer uma live, ela no pandeiro e eu na poesia, ela na arte. Então, muita gratidão é o que eu tenho para falar para todos eles, porque são eles que fazem com que, pelo menos, são um estímulo para eu poder me transformar em alguém melhor, a querer ser melhor, a querer olhar para o outro de uma forma melhor e porque estimulam a gente, né? Então, muito obrigada pela participação sempre de todos. Gratidão, para mim, é a palavra e... para os alunos, não só essa questão, mas eu acho que o principal é eles buscarem perceber se o caminho que eles estão seguindo é um caminho que eles acreditam que vai trazer essa satisfação, né? Esse gostinho, né? Por aquilo que eles estão fazendo. E lembrar que sim, tem espaço para trabalhar com ética, com os seus valores, não percam seus valores, não percam o respeito pelo próximo, o respeito pelo ex-adverso, né? Pelo colega, pelo juiz, pelo Ministério Público, enfim, pelo cliente da outra parte. Isso é que eu acho que é o essencial. Eles entendam que é possível trabalhar assim com ética, com transparência, com os seus valores. Que eu acho que é isso que eu fui aprendendo no decorrer da minha atividade, a perceber que isso era possível e trabalhando com você e trabalhando na Veiga, isso sempre foi possível para mim e eu sou muito feliz por isso. Gratidão
a minha palavra. Obrigada, gente. Beijo, beijo, Débora. Débora, Matheus, Lucas, deixa eu ver, Altair. Altair, querido. Diogo, Lohane, Bruno. Beijo, Lohane, é Bruno. uma galera grande Bárbara, aí. Lohane, eu te amo, Lohane. Cris, cadê? Lohane de novo. Ana Meu Paula. mundo caiu aí, eu não sei quem é. Ju, Bel. Miriam. Obrigada, gente. Camilo, Camilo, Já querido, vamos um cair. beijo. Um beijo para vocês. Até a próxima. Até amanhã. Olha, Beijo. até terça-feira nós temos todos os dias live deliciosas. Não Vai percam. ficar gravada? Vamos ter Camilo, vamos ter Felipe Borges, vamos ter amanhã Roberta Ramos, vamos ter Pedro Canelas. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Grava aí Até essa amanhã. live. E vamos ser felizes, que é o que interessa. Até amanhã. É